Como Deus colocará a igreja em ordem? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma pergunta que me foi feita por um dos seguidores aqui do canal em um dos últimos vídeos, tá? A respeito, assim, da igreja. Ele está falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não das igrejas cristãs de forma geral, mas em alguma medida, muito do que a gente vai falar aqui se aplica às igrejas de forma geral, ainda que a gente tenha a nossa leitura e a roupagem adventista para tratar de alguns dilemas sobre os pecados da igreja, as problemáticas em termos assim de relacionamentos, de questões teológicas, administrativas e um monte de problemas que existem no contexto da igreja de forma geral e das igrejas em geral e específicas que existem na face da terra. E eu queria mostrar para vocês aí a pergunta do nosso irmão. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está a pergunta do Tiago Israel Santana, que diz o seguinte: você poderia fazer um vídeo explicando para os seus seguidores como você acha que Deus colocará a igreja em ordem? Pois, segundo Ellen White, a igreja parecerá como caída, mas não cairá, e será a igreja triunfante. Fico aqui pensando como a liderança corrupta será lançada para fora se eles detêm o poder na instituição adventista. Gosto do seu trabalho, gostaria que minha sugestão fosse pela primeira vez um tema de um vídeo seu. Abraços, irmão. Abraço, Tiago. Muito obrigado pela sua pergunta. E vamos lá bater um papo a respeito de tais e tais questões. Bom, a pergunta do Tiago pode ser colocada assim de forma meio despretensiosa, mas acaba que envolve uma discussão absolutamente gigantesca e que a gente vai endereçar aqui unicamente de forma muito superficial. Porque uma vez que a questão acaba abarcando muita coisa, a gente não consegue fazer um tratamento profundo, né, de como entender uma questão assim dessa magnitude. Mas a gente vai tentar, né, colocar alguns pingos nos is e trazer algumas perspectivas que nos ajudem a vislumbrar um pouco de como que Deus vai lidar com a realidade da igreja, tá? Mas assim, é importante a gente identificar na pergunta do Tiago pelo menos 3 questões diferentes que formam o conjunto da questão, né? Primeiro de tudo é uma pergunta sobre Deus, depois é uma pergunta sobre Ellen White, depois é uma pergunta sobre a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então são 3 esferas de discussão que têm as suas intersecções, mas que também têm as suas singularidades. E eu vou tratar das 3 questões, mas eu vou fazer na ordem inversa da pergunta do Tiago, tá? Primeiro eu vou falar da liderança, depois de Ellen White e depois de como que eu entendo assim Deus no meio dessa questão como um todo, ok? Beleza. Então o Tiago entende que para que a igreja seja vitoriosa, segundo o que Ellen White ensinou, e assim que Deus coloque essa igreja em ordem, seria necessário, de alguma forma, que a liderança corrupta da Igreja Adventista do Sétimo Dia fosse substituída por uma liderança mais séria e comprometida com tanto a doutrina quanto as questões práticas da igreja de uma forma mais saudável e tal. E como que vai ser tudo isso, como que isso tudo vai funcionar, né? Enquanto a gente tem uma liderança corrupta, vai se cumprir aquilo que Ellen White profetizou? Deus realmente vai usar essa igreja para pregar o evangelho, para Jesus voltar e coisas desse tipo? E aí, como é que isso tudo funciona ou não funciona? E essas perguntas, elas são muito profundas. E a gente vai começar então falando um pouco sobre a questão assim da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é novidade para ninguém aqui que eu, Ezequiel Gomes, tenho, né, as minhas críticas à liderança da igreja. Entretanto, quando a gente se depara com uma pergunta do tipo da pergunta do Tiago,
a gente precisa dar um passo atrás e se perguntar: a liderança da igreja realmente é corrupta? E em que termos essa corrupção acontece? Até que ponto essa corrupção está espalhada? Quão grave é essa corrupção? Porque, às vezes, a gente esquece de lidar com algumas questões quando a gente se depara com discussões desse tipo. Então, primeiro de tudo, que a gente precisa lembrar de alguns fatos básicos da revelação bíblica. E um dos fatos mais básicos e mais facilmente comprováveis da doutrina bíblica é que todo ser humano peca. Todo ser humano é um pecador. Tudo bem? E não existe nenhuma exceção a esta realidade na história da humanidade, a não ser Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo seria a única exceção da história da humanidade de um ser humano, né, sem pecado, ok? Todos os demais são diferentes de Cristo nesse aspecto e, de alguma maneira, são corruptos. Eu sou corrupto, você é corrupto, todo líder da igreja é corrupto, todo membro da igreja é corrupto, todas as pessoas não da igreja também são corruptas, etc, etc, etc. Entretanto, quando a gente coloca as coisas dessa forma, às vezes as pessoas se incomodam um pouco, porque elas leem o termo corrupção ou pecado unicamente com vistas aos aspectos mais graves e mais negativos do que seria a corrupção ou o pecado. E elas têm dificuldade de identificar que elas e todas as demais pessoas participam disto que é pecado ou corrupção. Então as pessoas elas têm um pouco, às vezes, uma dificuldade de lidar com esse aspecto e elas entendem que não é bem assim como eu estou colocando. Ok, tudo bem, a gente respeita a sensibilidade, porque de fato nós seres humanos temos dificuldade de identificar o nosso próprio mal, o nosso próprio pecado, inclusive em termos de uma retórica mais radical sobre esse pecado e tal. E de fato a gente está aqui numa seara de uma discussão de psicologia da religião que é complexa, né? Que tem que ver com a gente identificar o nosso pecado como corrupção maligna, pesada, perversa e tudo mais. Ok. Entretanto, para também não tirar totalmente a razão de quem tem essas sensibilidades, é importante a gente lembrar que o pecado é um conceito bastante elástico, né? Que implica essas transgressões pesadas e horríveis da lei de Deus, mas também que implica as menores imperfeições diante da lei de Deus que um ser humano pode ter, tá? Então o pecado não é só as grandes transgressões, mas também são os pequenos defeitos. Mas esses pequenos defeitos, eles também são corruptos e malignos no sentido de serem contrários à lei de Deus. Então, o menor defeito que houver no nosso amor a Deus, no nosso amor ao próximo, no nosso amor à nossa própria vida, à nossa própria existência, o nosso menor pecado em relação a questões de sexualidade, de grana, de pensamentos, de sentimentos, que às vezes a gente se vê assim com dificuldades em relação, sei lá, a amar, perdoar, ser fiel, ser feliz, ser uma pessoa dedicada ao evangelho e ser uma pessoa, sei lá, menos egoísta, ou menos vaidosa, ou menos medrosa, ou menos covarde, ou sei lá, enfim, um monte de coisas que implicam defeitos, e defeitos que todo mundo tem em algum grau, em alguma medida, nem que seja nos menores graus e nas menores medidas. E claro, nem todo ser humano tem exatamente os mesmíssimos pecados e corrupções, mas todo mundo tem algum pecado, ou alguns pecados e algumas corrupções na sua mente, no seu coração, na sua história, na sua personalidade, na sua vida de forma geral. Então, é importante a gente identificar isso,
para a gente poder conversar um pouco sobre a corrupção da liderança da igreja. Em que termos essa corrupção acontece? Ela acontece em relação aos aspectos menos pesados, ou ela acontece em relação aos elementos mais pesados do que significa pecado ou corrupção? Então, os líderes da igreja são meramente pessoas com dificuldades, como qualquer outro ser humano, em termos assim de não ter amor perfeito, não ter fé perfeita, não ter espiritualidade perfeita e cometerem alguns erros de menor importância, ou de fato na liderança da igreja o que existe é profunda promiscuidade, corrupção e desvio de dinheiro e todo tipo de mentira e sujeira e politicagem e pessoas odiando umas às outras e prejudicando umas às outras e pessoas cheias de hipocrisia e heresia e maldade, malícia e vaidade e orgulho e fariseus assim da pior espécie. Cheios de mal e pecado e desgraça e coisas assim inomináveis, vamos colocar desta forma. Qual que é o estado da liderança da igreja? Além de que, existe um outro problema quando a gente vai tentar vislumbrar esse quadro, que tem que ver com o fato de que a liderança da igreja é composta de inúmeras pessoas diferentes, tá? Ainda que nós pudéssemos identificar com certeza absoluta que dentro da liderança da igreja existe uma ou mais pessoas com uma postura absurdamente maligna em relação a questões de violência, sexualidade, dinheiro, heresia, perversão, maldade, falta de amor, falta de fé, e conchavos humanos, e uma coisa assim, uma politicagem suja, em níveis assim, gigantescos mesmo, vamos pensar assim. Ainda que fosse possível identificar que existe uma ou mais pessoas dessa forma, com essa índole, com essa natureza na liderança da igreja, ainda assim haveria o espaço para se questionar se isso é uma característica desta pessoa ou deste grupo de pessoas dentro da liderança ou da liderança da igreja de uma forma mais ampla. Por que é importante colocar isso? Porque não se pode tomar o todo pela parte, ok? Porque, de outra forma, você poderia pegar, por exemplo, o pior espécime da humanidade e julgar toda a humanidade à luz daquele espécime. Então você pega um ser humano que é o mais estuprador, o mais ladrão, o mais mentiroso, o mais falso, o mais podre, o mais imundo, e você vai dizer assim, tá vendo? Esses são os seres humanos. Assim são os seres humanos. E você que não estupra, não rouba, não mata, não é um psicopata, não é a pior pessoa que existe na face da Terra, você poderia dizer assim, não, peraí, não é correto pegar o pior ser humano e igualar todo mundo nos seus defeitos àquele pior ser humano. Então, algo dessa natureza também pode ser que aconteça em relação à liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não tenho nenhuma dúvida de que dentro da liderança da igreja existe corrupção e perversidade, imoralidade, em graus assim que eu considero inaceitáveis, ok? Em termos de mentira, promiscuidade, desvio de recursos, heresia, enganos, burrices, maldades, assim, de toda sorte que você possa imaginar nas relações das pessoas ali dentro da liderança da igreja, entre elas mesmas, para com as suas famílias, para com os membros da igreja, para com as pessoas no mundo, etc. e tal. Isso, sem sombra nenhuma de dúvidas, existe, ok? Entretanto, eu teria dificuldade de identificar se esse grupo é maioria ou não dentro da liderança da igreja. Porque a gente acaba se esquecendo muitas vezes de que a liderança da igreja ela é formada por uma grande quantidade de pessoas, ainda que sejam um grupo minoritário face a quantidade de pessoas dentro da igreja de uma forma meio que geral. Então, vou colocar aqui de uma forma muito mal e porca só para ilustrar.
Diz a lenda que nós temos mais ou menos 20 milhões de membros na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em todo o mundo, e eu vou chutar aqui que nós temos 100 mil líderes, ok? Claro, esses números aqui eles são só ilustrativos, existem inclusive pessoas que dizem que apesar de termos 20 milhões de membros mais ou menos assim nas nossas secretarias, a quantidade de pessoas que frequentam de fato a igreja é bem menor do que isso, então nós teríamos aí no máximo 5 milhões de adventistas. E como que a gente identifica quem são membros, né? Aliás, quem são os líderes, né? São 100 mil pessoas, 50 mil pessoas que têm cargos de liderança, tanto remunerados quanto não remunerados, na igreja de forma geral. Então estamos falando de diáconos, anciãos, pastores, departamentais, administradores de muitas instâncias, de muitas instituições e tal, inclusive líderes assim, uma liderança local, etc, etc, etc. Então, sei lá, assim, eu tô colocando as coisas de uma forma bem geral, assim, né? Para simplesmente a gente ter um pouco o vislumbre de que existem muitos membros da igreja e existem menos líderes, né? Porque não é todo membro da igreja que é líder da igreja. Entretanto, mesmo a liderança consistindo numa minoria de pessoas dentre o corpo maior de todos os membros da igreja, ainda assim nós estamos falando de uma quantidade grande de pessoas. Se você for pegar todo pastor, todo diácono, todo ancião, todo professor, todo diretor de escola, todo tesoureiro, todo isso e aquilo, nas diversas instituições da igreja, né, e tal, você tem uma grande quantidade de pessoas. E você não pode pegar os piores exemplos e generalizar para toda a liderança, tá? Porque senão bastaria que um pastor cometesse adultério contra sua esposa para que a gente dissesse que todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia são adúlteros e corruptos e traem as esposas e coisas do tipo. E mesmo que nós identificássemos 294 pastores, por exemplo, na divisão sul-americana, que no presente momento estão traindo a sua esposa com alguma amante aí por aí. Ainda que nós pudéssemos dizer isso com exatidão, isso correspondesse à mais pura realidade, na divisão sul-americana nós somos mais ou menos 5 mil pastores. Então você tem 294 que estão vivendo em imoralidade sexual, assistindo 400 toneladas de pornografia todos os dias, e saindo com prostituta, e transando com as irmãs da igreja, e com não sei mais quem, em qualquer tipo de contexto possível e imaginável. Ainda assim, isso não torna o ministério um puteiro, um bordel, onde está todo mundo fazendo isso. E às vezes, quando a gente toma consciência de que um líder, um grupo de líderes faz coisas erradas e ruins nas direções XYZ que a gente já apontou aqui muito resumidamente, a gente fica com a sensação de que a liderança é corrupta, de que o ministério é corrupto, de que a igreja é corrupta, e talvez essa seja uma sensação um pouco equivocada em alguns aspectos. Não quer dizer que, por exemplo, os outros pastores, fora os 294 que supostamente estão vivendo em imoralidade sexual dentro da igreja, não têm os seus defeitos e pecados. Mas quer dizer que há uma diferença entre quem vive no pecado, na imoralidade, e quem tem os seus defeitos e pecados, mas não dá vazão a eles da mesma forma como essas pessoas que se entregam ao pecado de uma forma um pouco mais perversa, mais pesada e tudo mais. Tudo bem? Então, é muito importante a gente identificar isso. E aí a gente pode começar a responder um pouco melhor a pergunta do Tiago. Levando tudo isso em conta, como que Deus vai colocar a igreja em ordem, uma vez que Ellen White profetiza que vai ficar tudo bem, a despeito da igreja ainda ser militante e não triunfante, ela vai se tornar triunfante diante do fato das corrupções dentro da igreja e como que isso funciona ou como que isso não funciona. Então, aqui nesse ponto, existem duas questões importantes. A primeira delas é de onde que vem a ideia de que para que as profecias da Ellen White, ou mesmo as promessas bíblicas se cumpram, é necessário que
toda a liderança da igreja atinja uma posição XYZ do ponto de vista ético, moral e espiritual que implique não corrupção de uma forma mais pesada. A gente tem que questionar se isso é verdade ou não. E também a gente precisa entender que existe um processo de depuração e purificação de tempos em tempos dentro da liderança da igreja que acontece sob supervisão do próprio Deus, de acordo com aquilo que ele entende que deve ser feito. E nem sempre, aparentemente, Deus entende que as pessoas que estão em pecado dentro da liderança da igreja precisam ser imediatamente desmascaradas e afastadas, porque, na verdade, acaba existindo uma questão um pouco complicada aqui, mas que precisa ser identificada, que é o fato de que, muitas vezes, a liderança é simplesmente um espelho da membresia. Tá? É como a gente fala sobre a própria política no Brasil. O político é um safado, um corrupto, um ladrão, um imoral, um imbecil. E a gente vê políticos assim lamentáveis sendo eleitos no Brasil, por exemplo, nas eleições recentes aqui. Imagina, sei lá, um Adrilles foi eleito. É uma coisa absurda, assim. Imagina um Carlos Bolsonaro eleito para algum cargo. Isso revela assim, a absoluta falência moral, intelectual, espiritual de qualquer pessoa que vota nesse tipo de gente. Mas não só assim do lado bolsonarista, né? Um monte de petista, um monte de gente do PSOL sendo eleito aí para um monte de cargo, o que revela assim a mais absoluta burrice das pessoas, assim. E o que acontece, assim, nesse tipo de aspecto, tanto na liderança do mundo de forma geral, quanto da igreja, acaba que as pessoas, em algum ponto, são representadas pelos seus líderes e têm os líderes que merecem. E alguns líderes da igreja simplesmente representam aqueles dentro da igreja que são da mesma laia que eles, né? E existe muita gente dentro da igreja que não está ali por Deus e com fidelidade, amor e missão e etc e tal. São pessoas que estão ali simplesmente em contextos de família e tradição e grana e costume e benefícios, e porque na igreja tem mulher, ou tem homem, ou tem sexo, ou tem dinheiro, ou tem isso, ou tem aquilo, e é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas buscam, tá? E esses líderes da igreja que são mais corruptos, eles de alguma forma são espelhos desses membros da igreja. Claro, os membros que não têm essa mesma postura se sentem muito mal representados pelos líderes que têm essa postura e eles gostariam que as coisas fossem diferentes. Mas é importante a gente lembrar que nem todo membro da igreja é uma pessoa super consciente em relação às questões de espiritualidade, fé, fidelidade e etc e tal. Pelo contrário. Existem várias pessoas que estão na igreja unicamente em busca de poder e dinheiro e sexo e entretenimento e sei lá o que, etc e tal, e fazerem parte de grupos e adquirirem poder, status e influência dentro dos grupos e etc e tal. E às vezes a pessoa não tem muita liderança nem na sua família, nem na sociedade de forma geral, e ela encontra na igreja uma esfera onde ela pode exercer influência e autoridade, não sei o quê. E tem pessoas que estão na igreja simplesmente movidas por esse tipo de coisa, tá? E essas pessoas merecem ser comandadas por gente do mais baixo nível moral, intelectual e espiritual, que é o espelho delas mesmas, tá? Então tem que levar esse tipo de coisa em conta. Entretanto, Deus ele não deixa a igreja unicamente formada desses membros e desses líderes. E, mais cedo ou mais tarde, de formas que a gente não entende, que a gente não compreende, Deus age através dos instrumentos humanos e através de questões sobrenaturais e etc e tal, em alguns contextos purificando e transformando a igreja, tanto no nível da membresia quanto no nível da liderança. Tudo bem? É importante a gente entender isso, e como que Deus faz isso é uma coisa que a gente não entende 100%,
Porque Deus age de milhões de maneiras que a gente não consegue escrutinar, entender e avaliar, porque é uma ação de um ser todo-poderoso, espiritual, onisciente, onipresente, que sabe a condição da corrupção da igreja e de cada líder, tanto da menor até a maior, em todo tipo de contexto que se possa imaginar, que é uma coisa que nós, seres humanos, a gente nem sabe exatamente o quadro real destas coisas. E por que que Deus tolera algumas coisas em alguns casos, por que que ele permite em outros, por que que ele não permite em outros, por que que alguns são logo desmascarados, outros demoram um certo tempo para ser desmascarados, por que que algumas pessoas têm uma longa carreira de corrupção dentro da igreja, porque outras têm uma carreira de corrupção menor, e por que que Deus permite que pessoas fiéis às vezes sofram em contraposição com permitir com que pessoas ruins prosperem dentro do contexto da igreja. São questões que espelham os próprios porquês, por que o mundo é do jeito que é, porque essas coisas também acontecem no mundo de forma meio que geral, né? Existem pessoas boas, competentes, importantes, que poderiam fazer muito bem ao mundo e que não adquirem poder e sucesso e etc, e etc, etc. Tem um monte de gente burra, mau caráter, maldosa, que ama o diabo e serve o diabo e que ganha o poder no mundo em função de questões XYZ, de pecado e de um monte de coisas que a gente não entende. Então existe um grande conflito, né, entre a verdade e a mentira, a lei de Deus e o pecado, Deus e o diabo em meio de todas essas questões, e que fazem com que o mundo seja do jeito que é e tudo seja do jeito que é, inclusive a própria igreja. E obviamente que é difícil a gente escrutinar os porquês tanto do diabo quanto de Deus, quanto de cada pessoa em relação a todas as coisas, para que todas as coisas sejam do jeito que são. Tudo bem? Então a gente tem que entender o quadro de forma complexa, porque esse não é um quadro simples, tá? E por isso também é muito difícil, né, dar uma resposta assim específica ou respostas específicas, como que Deus vai colocar tudo isso em ordem. Mas o fato é que precisa se levar em conta todas essas questões. E assim, vamos lá. A gente pode avançar um pouco agora para falar um pouco a respeito das questões assim sobre Ellen White, tá? Não, porque a Ellen White falou que vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo, então como é que isso vai se cumprir? Se é que vai se cumprir. E aí já dá um pouco o tom das questões. A relação dos adventistas do sétimo dia para com Ellen White é uma das questões assim que ao mesmo tempo são positivas e são negativas dentro da igreja, ok? E existe uma questão bastante paradoxal na relação do adventismo com Ellen White, que tem que ver com algumas qualidades da igreja e que tem que ver também com alguns defeitos da igreja, que pode ser também que tenha que ver um pouco de que ver com essa corrupção da liderança da igreja, tá? Esse é um assunto bastante complicado. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, vocês sabem. Mas a gente pode falar algumas coisas importantes. O adventismo do sétimo dia não seria o que é sem Ellen White. E isso não quer dizer que no adventismo do sétimo dia se idolatra ou se deva, muito menos, idolatrar Ellen White ou nada do tipo. A ideia de que a igreja adventista não seria o que é sem Ellen White é simplesmente uma admissão mais ou menos parecida com sem os meus pais eu não seria quem eu sou, né? Não quer dizer que os meus pais são bons e maravilhosos, sem defeitos, sem problemas. Mas é só um fato. Sem eles, eu não existiria. De certa forma, Ellen White é uma das mães da igreja, né? Uma das pessoas que fundou a igreja lá no seu início. Sem ela, a igreja não existiria da forma como existe, não seria como é. E em certo aspecto, existe muita polêmica sobre se Ellen White foi uma verdadeira profeta ou não, e etc e tal. Eu não preciso aqui entrar muito profundamente nessa discussão, mas eu gostaria de dizer algumas coisas. Certas questões assim que Ellen White falou sobre a igreja estão entre aquilo que são as suas profecias cumpridas, assim, né? É uma coisa muito interessante, assim, sobre Ellen White.
Existe um pouco de dúvida, assim, se Ellen White fez profecias acuradas em relação a eventos que ela comentou, tipo a Guerra Civil Norte-Americana, ou sei lá, o próprio Decreto Dominical, ou um monte dessas coisas assim que muitos críticos de Ellen White, né, dizem assim, Ellen White não profetizou nada, ou nada do que ela profetizou se cumpriu, tá tudo errado e é tudo mentira. Entretanto, Ellen White falou muitas coisas a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, num contexto assim, vamos chamar profético, e muitas dessas coisas se cumprem e se cumpriram na história das instituições adventistas e das questões adventistas, assim, de forma meio que geral. Tanto falando da igreja como um corpo de pessoas, né, um corpo místico super problemático, análogo à igreja de Laodiceia, na carta lá de João, lá de Jesus no Apocalipse, né, da sétima igreja e tal, não sei o quê. Então Ellen White fala dos defeitos da igreja, dos problemas da igreja, em nível teológico, administrativo, das relações pessoais e das questões assim de infidelidade dentro da igreja. Se você lê o Espírito de Profecia, você vê que Ellen White fala bastante a respeito destas coisas. Mas Ellen White também fala do crescimento da igreja, da vitória da igreja, da prosperidade da igreja, da missão da igreja, como algo de perspectiva global, e que vai se cumprir, que vai ser vitorioso, e que vai avançar, e que Deus vai abençoar e etc. E, em certo sentido, as duas ênfases de Ellen White, elas se cumprem muito bem, né? Tanto no sentido da igreja como defeituosa, problemática, errada, ruim e etc., quanto da igreja consagrada, abençoada, usada por Deus, que avança e vence. E essas duas coisas, elas caminham juntas, tá? E a gente não pode isolar nenhuma delas como se somente a nossa ênfase predileta fosse a realidade. Então vamos dizer que a gente esteja um pouco chateado com a igreja em função de questões administrativas ou pessoais ou teológicas, ou que a gente gostaria que fosse melhor e diferente, a gente pega a Ellen White e meter na boca lá em administrador, em teólogo, em pastor, em membro da igreja, não sei o que, e aqui ó, essa igreja é infiel, não é a voz de Deus, ela é pecaminosa, ela é cega, surda, muda, nua, miserável, pobre, desgraçada, Laodiceia, tantos defeitos, tantos problemas, tantos pecados que precisam ser corrigidos, e as pessoas têm que se arrepender, têm que se consagrar e têm que melhorar, porque está mais ou menos quase tudo errado. Você não precisa e não pode simplesmente pegar esse lado da história. Você também tem o fato de que a igreja é um corpo místico onde o Espírito Santo atua poderosamente para transformar vidas e corações e abençoar pessoas. E na igreja existe muita fé, existe muito amor, existe gente obediente a Deus, de bom caráter, de boa índole, de boa espiritualidade. Não tem ninguém perfeito, mas tem muita gente consagrada a Deus, fiel, que ama a Deus e que ama o próximo e que ama a si mesmo e que cumpre a missão e que guia a sua família aos pés de Cristo e que prega e que evangeliza e que salva almas e que leva pessoas para o céu, tá? Então a gente tem que levar em conta esse quadro mais complexo, porque senão a impressão que dá é que tanto os defeitos da igreja impedirão o futuro sucesso da igreja, quanto que a igreja nem é igreja, e que Deus nem está no meio dela, e que nem existe ninguém que ama Deus, ninguém que é fiel, ninguém que é feliz, ninguém que vive as coisas boas ao lado de Deus e no contexto da igreja. Isso também não é verdade. A capacidade da gente enxergar os problemas não deve fazer a gente se tornar cego para as coisas boas da igreja, tá? Porque senão também a gente vai viver uma espiritualidade absolutamente pervertida e perversa dentro do contexto da igreja. A gente só vai ver defeitos, só vai ver coisas ruins, só vai ver o lado negativo, e não, a vida e a igreja não são feitas unicamente dos lados negativos. Não precisa se fechar os olhos ao negativo, mas não se deve olhar unicamente para o negativo. Então, precisa se ter uma visão mais completa, mais madura a respeito de Ellen White na hora de tratar essas questões. E, em ampla medida, existe muita discussão sobre a corrupção da igreja e dos líderes da igreja em relação à própria Ellen White e aos seus escritos, tá?
É uma coisa muito, muito curiosa, assim, a relação do Adventismo com Ellen White, que é uma relação um pouco mais complicada do que a maioria das pessoas supõe, até porque a igreja não ensina muito bem a respeito destas coisas para as pessoas. Esse, inclusive, é uma das fontes de problema da percepção muito ruim que algumas pessoas têm sobre o Adventismo e Ellen White. Que algumas pessoas pensam que o Adventismo do sétimo dia é a seita da Ellen White, que tudo que a Ellen White diz, a igreja diz amém, e ponto final. E não é assim que funciona. E em certos aspectos é correto que assim seja, ou seja, é correto que a igreja não obedeça certas coisas que Ellen White ensinou e etc e tal, mas em alguns contextos a desobediência às coisas que Ellen White ensinou também são erradas e ruins dentro da igreja. Então é uma questão um pouco complicada, assim, que na verdade implica a gente conseguir identificar na obra de Ellen White aquilo que é válido, correto e verdadeiro, daquilo que não é válido, não é correto e não é verdadeiro, tá? E isso é uma coisa assim um pouco problemática para a maioria das pessoas, porque elas têm um pouco da ideia de que Ellen White foi inspirada por Deus e não pode haver coisas inválidas, incorretas e não verdadeiras em Ellen White, porque senão aquilo não é inspirado por Deus. Entretanto, isso não é assim uma discussão tão simples quanto se possa imaginar, tudo bem? E na verdade isso também é um pouco parecido com a própria palavra de Deus, a própria Bíblia e etc e tal. Não é porque uma determinada questão foi ensinada na palavra de Deus, ou mesmo nos escritos de Ellen White, que ela se torna regra para que todo mundo pense e faça a X coisa revelada por toda a eternidade, tá? Isso não é verdade. Veja, por exemplo, assim, só para dar um pequeno exemplo de tipo de coisa que a gente poderia discutir. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, se não me engano, é no capítulo 14, que a mulher não deve ir lá na igreja sem véu e coisas do tipo. 99% das igrejas cristãs considera que isso que Paulo ensina, conquanto fosse correto, válido e verdadeiro há 2000 anos atrás, já não mais atinge a igreja da mesma forma hoje. E se uma mulher ou muitas mulheres vão à igreja hoje sem usar véu, elas não estão sendo infiéis a Deus e não vão para o inferno por causa disso e coisas do tipo. O que é a mesma coisa que dizer que essa instrução de Paulo às mulheres em Corinto não é mais válida, nem correta, nem verdadeira para nós aqui, hoje e agora. Nem todo cristão gosta de admitir que é assim. Inclusive, por isso, até algumas igrejas e alguns grupos usam ou tentam usar véu, assim, as mulheres e tal, mas são grupos bem pequenos, bem minoritários. Mas o fato é que a maioria das igrejas e a maioria dos cristãos considera que as coisas que Paulo fala nesse contexto específico já não são válidas, corretas ou verdadeiras, no sentido de serem aplicáveis aqui, agora, hoje, caso não sejam aplicadas. O que existe é uma infidelidade terrível a Deus, a mulher que vai na igreja sem véu está em absoluto pecado, como se ela fosse uma prostituta, uma ladra, uma idólatra, uma corrupta da pior espécie. A maioria dos cristãos não pensa exatamente dessa forma. E aqui eu estou usando essa questão simplesmente para ilustrar que não é porque se crê que um documento, uma pessoa foi inspirada por Deus, que automaticamente tudo que a pessoa ensinou e falou deve ser seguido em todo e qualquer contexto, em todo e qualquer momento da história da humanidade. E eu estou usando o exemplo bíblico já para dar o tom de que até na Bíblia essas discussões existem, muito mais em Ellen White, né? Então existe um monte de coisa que Ellen White ensinou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ignora solenemente, tá? Por exemplo, Ellen White falou muito contra a prática de se fazer seguro, tá? Ellen White viveu lá em 1800 e bolinha, morreu em 1915. Todo o universo de seguradora e mesmo de questões bancárias era muito mais pré-histórico do que é hoje, tá? Todas essas questões assim se desenvolveram, né, desde que Ellen White morreu, de forma gigantesca. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje não faz absolutamente nada
sem fazer seguro, tá bom? Seguro das igrejas locais, seguro de viagem, seguro disso, daquilo, seguro de vida, seguro de não sei o que, seguro de não sei o que lá. Tudo que você puder imaginar que envolva recursos e propriedades e questões da igreja envolvem fazer seguro, tudo bem? Bem, na minha visão, não tem nenhum problema nesse caso que Ellen White seja ignorada na prática pela igreja e tá lá, tudo com seguro. Não, mas Ellen White disse no livro Testemunhos, não sei o quê, que não se deve gastar o recurso sagrado que Deus vai abençoar, não precisa fazer seguro. Que se exploda, irmão. Hoje a gente faz seguro para tudo, tá? E eu acho absolutamente correto que assim seja. E acho que não é nenhuma infidelidade da igreja. Simplesmente é uma questão que, obviamente, quando o adventismo nasceu, os recursos eram menores, a igreja era menor. Pode ser que as instruções de Ellen White fizessem mais sentido naquela época do que depois, né? Depois que a igreja se torna grande e rica, aí você não fazer seguro pode ser uma coisa muito mais que dê muito mais prejuízo para a igreja do que o que se gasta com seguro. E o que se gasta com seguro é um gasto prudente e não um gasto do tipo desviar recurso para comprar cocaína, contratar prostituta, entrar num motel e fingir que é pastor e fazer uma festa com cocaína e puta em motel por aí, etc e tal, entendeu? Não são comparáveis essas coisas. E existe ali vamos dizer assim, uma instrução, ou várias instruções de Ellen White sobre esse tema, que não são seguidos, não vão ser seguidos, e para mim tá tudo bem nesse aspecto. Obviamente que vai ter os malucos por Ellen White que vão dizer, não, a igreja está muito infiel, porque faz seguro. Revela, assim, também que no adventismo tem muita gente com pouco bom senso, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Como a própria igreja também não ensina muito profundamente as coisas e tal, acaba que até merece, né, tomar na cabeça um pouco assim, em relação a esse tipo de coisa. Ok. Mas aí também existem algumas infidelidades dentro da igreja em relação a ensinamentos de Ellen White, que são um pouco mais complexos, assim. Por exemplo, né, Ellen White fala contra a postura de pastores e presidentes na igreja que querem ter o controle do ministério em relação a opiniões e métodos de trabalho, etc., de forma muito rígida, tá? Ellen White tem várias instruções para os nossos pastores e presidentes que eles não fiquem muito tempo no poder, que eles mudem de contexto de atuação. Não é porque você virou presidente que você vai ser presidente o resto da sua vida. Você pode voltar para a igreja local, você pode ir para o evangelismo, você pode abandonar o exercício do poder político dentro da igreja como presidente e administrador da igreja. E a maioria dos nossos administradores é muito infiel às instruções de Ellen White em relação a tais e tais questões, né? E aí, nesse caso, por exemplo, eu já acho que já existe uma infidelidade que é negativa, né, em relação a coisas que Ellen White ensina dentro da igreja. Entretanto, esse é um assunto muito complicado, muito profundo, eu estou dando pequenos exemplos aqui só para ilustrar um pouco o problema e para dizer assim para o Tiago que a pergunta dele pressupõe, na minha percepção, uma visão romântica e superficial das questões da igreja, da corrupção da igreja e também das questões da Ellen White. A Ellen White falou que a igreja vai vencer, então vai vencer. Também não sei se é exatamente assim, entende? Você pode crer que a Ellen White é uma pessoa inspirada por Deus, então você crê que o que ela falou vai se cumprir. Ok, mas não é tão simples assim, tudo bem? E, acima de tudo, também, o importante dizer é, quem promete a vitória da igreja é a palavra de Deus, né? Não é Ellen White, independentemente do que Ellen White ensine ou não. Então, se Ellen White ensina uma coisa em harmonia com a palavra de Deus, no aspecto, por exemplo, de que apesar da igreja ser defeituosa e problemática, ela é abençoada e usada por Deus e ela vai ser vitoriosa, a crença nisso deve estar fundamentada no fato de que isso está em harmonia com a palavra de Deus, e não porque Ellen White disse. Tá? E que inclusive tem que ver com um último ponto que eu quero falar sobre esse tema da Ellen White, antes da gente falar sobre Deus. Que é assim, no Adventismo do Sétimo Dia,
E existe um pouco dessa ideia de que vai haver toda uma escatologia, todo um desenvolvimento de coisas proféticas que vão conduzir a igreja à vitória final, né? Então, a gente é a igreja militante, por enquanto, não triunfante, a gente vai pregando o evangelho. E aí as pessoas vão se decidindo a favor das verdades bíblicas, da lei de Deus, do evangelho eterno, de Apocalipse 14, e vão cumprindo lá os mandamentos de Deus e servindo a Cristo e etc. E à medida que a gente se aproxima da volta de Jesus, o adventismo espera, né, também em harmonia com questões bíblicas e com profecias de Ellen White, que vai haver assim um reavivamento de um poder sobrenatural para a pregação do evangelho no contexto do fim dos tempos, tá? E aí a igreja vai ser dotada de poder tanto quanto a igreja lá no começo, né, foi dotada de poder no Pentecostes, é como se fosse acontecer um Pentecostes moderno, onde as pessoas vão receber poder de pregar o evangelho e fazer curas e milagres e falar em línguas ou coisas do tipo, para fazer tipo o cumprimento final das profecias finais no contexto lá do decreto dominical e não sei o que, etc, etc, etc. E que então a igreja precisa estar preparada para que isso aconteça, para que esses últimos eventos aconteçam. Entretanto, é importante a gente entender alguma coisa. Isso não quer dizer que toda pessoa dentro da igreja vai participar desse processo de igual forma. Como mesmo Jesus ensinou, na igreja existe o joio e o trigo. Aí vamos pensar que a chuva serôdia, né, caísse sobre o mundo hoje, sobre a igreja, e Deus começasse a usar os fiéis de forma poderosíssima, e assim fosse pelos próximos 2 anos, e nesses próximos 2 anos iriam se cumprir as profecias finais e Jesus iria voltar. Quem iria fazer parte desse movimento nesses 2 anos são os fiéis dentro da igreja, não os infiéis. Então, não quer dizer que, por exemplo, inclusive, que toda a liderança tem que ser composta de pessoas fiéis para que isso aconteça. Não, quem for fiel na liderança vai receber a chuva serôdia, vai pregar com poder, quem for infiel vai ser sacudido para fora ou vai simplesmente permanecer dentro sem receber o mesmo poder e não vai participar desse mover do Espírito Santo no contexto dos eventos finais. Então, também já respondendo, não é necessário que toda a igreja seja composta unicamente de trigo e não de joio, e todo mundo muito perfeitinho ou o melhor possível, para que a igreja vença no final. Simplesmente o que é necessário é que Deus, na sua onisciência, encontre o tempo em que ele determinou para acabar com o mundo, para chegar ao fim do mundo, e que ele vai usar aqueles que estiverem à disposição dele naquele momento. E isso, inclusive, não implica só um movimento dentro do Adventismo do sétimo dia, mas na cristandade de forma mais ampla e geral, tudo bem? E tudo isso a gente entende que cumpre profecias bíblicas, não unicamente questões de Ellen White. Então, a nossa fé de que assim será tem que ver com a nossa fé na palavra de Deus e não necessariamente no espírito de profecia. Ainda que, se você tiver uma leitura saudável do espírito de profecia, não tem problema você crer nas coisas da Ellen White. Mas é necessário uma certa dose de iluminação espiritual e de bom senso, que nem todo mundo tem, por isso também tem muito herege dentro do adventismo, com Ellen White debaixo do braço para falar todo tipo de bobagem antibíblica e etc e tal, que é uma das fontes de problemas dentro da igreja também, né? Existe uma parte da corrupção da igreja que não é só a corrupção mundana de quem desvia o dinheiro do dízimo para cheirar cocaína e transar com puta em motel por aí. Mas existe a parte da corrupção do legalismo, do perfeccionismo, da heresia, do engano, da burrice e da idolatria sobre a Ellen White, coisas do tipo, que são coisas que a própria Ellen White condenou em muitos momentos e em muitos sentidos, tá? Então, precisa se levar em conta essas questões na hora de responder a sua pergunta. E por fim, Tiago, você faz uma grande questão assim sobre Deus, né? Como é que Deus vai botar a igreja em ordem? Como eu já falei, né, e acho que podemos repetir para fins didáticos,
Deus é a única pessoa que conhece a realidade exata de cada ser humano dentro ou fora da igreja. Então Deus é a única pessoa que conhece de fato o grau e a extensão da corrupção dentro da igreja. Às vezes a gente ouve falar de um desvio de dinheiro aqui, de um adultério ali, de uma prostituição ali, de uma politicagem aqui, de uma falta de amor ali, de uma injustiça aqui, de uma comissão manipulada ali, de um problema específico XYZ. Mas a gente não pode generalizar, mas ao mesmo tempo as coisas podem ser até piores do que a gente imagina. Porque a gente poderia pensar assim, sei lá, tem 100 mil líderes na igreja, não, é só uns 20 mil que são corruptos, 20%. Mas na verdade é 60 mil que é corrupto, é 60%. Sei lá, entendeu? Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. E em certo sentido, colocar a igreja em ordem é, acima de tudo, uma obra de Deus, porque é Ele que sabe exatamente o problema. Então a gente precisa ter essa humildade de entender que nós não estamos no lugar de Deus para fazer a separação do joio e do trigo e para a gente dizer como é que isso vai ser feito ou não. Entretanto, isso não quer dizer que pelo fato desta obra ser uma obra divina, ela não tem participação humana, tá? E aí a gente tem que sempre lembrar do conceito de sinergismo, de cooperação entre Deus e o homem. Como que Deus vai colocar a igreja em ordem? De duas formas. Primeira, agindo de forma sobrenatural, fazendo coisas que a gente nem escrutina, nem imagina, nem entende, nem faz ideia, para preservar a igreja de piores problemas. E se Deus não fizesse isso, a igreja seria pior do que ela é. Mas também Deus vai usar seres humanos para, de alguma maneira, ajudar a melhorar a igreja. E isso tem uma implicação muito importante. Todos nós, líderes e membros da igreja, devemos estar à disposição de Deus para que Deus nos use para melhorar a igreja. É óbvio que como as pessoas são diferentes, as pessoas podem ter percepções diferentes a respeito do que significa melhorar a igreja ou não melhorar a igreja e que a igreja seja melhor ou não. Que tem que ver com questões de compreensão administrativa, teológica e das questões dos relacionamentos das pessoas e etc. Tá? E nunca vai haver assim uma visão igual de todas as pessoas sobre tudo isso. Tá? E talvez esse seja um dos elementos mais complicados da pergunta do Tiago. Né? Porque o que acontece? Assim, eu posso dar até um exemplo em relação a coisas que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Falar dos problemas da igreja ajuda a igreja ou atrapalha a igreja? Há quem acha que atrapalha, há quem acha que ajuda. E aí, quem tem razão? E aí, nesse aspecto, é importante a gente ir para a palavra de Deus, para identificar se é correto ou não falar dos problemas da igreja e por quê. E aí você vai para a Bíblia, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você tem a palavra de Deus tratando diretamente de problemas dentro da igreja. Lá em Corinto, Paulo vai dizer, esse fulano aqui está transando com a sua madrasta, isso é uma imoralidade, isso não pode ser assim. Sei lá no livro de Atos, olha, esse pessoal aqui trouxe esse valor de oferta para a igreja, pretendendo ter vendido X coisa e dado o valor todo para a igreja, mas eles estão mentindo em busca de influência dentro da igreja de forma corrupta e maligna, e Deus vai inclusive lá e mata aquelas pessoas, né? Que lindo, né? Ananias e Safira e tal. Então, assim, a gente está dando pequenos exemplos assim para demonstrar que na palavra de Deus existe denúncia dos pecados sexuais, dos desvios financeiros, das mentiras, da corrupção, da politicagem, daquilo que há de errado na igreja.
Tá? Você pega as próprias cartas lá do Apocalipse às igrejas. Você vê ali repreensões pesadas da parte de Deus, de pessoas que admitem Jezabel dentro da igreja, de pessoas que têm nome de que está vivo, mas está morto, e pessoa que pensa que é rica, mas é pobre, e é cega e nua, e é hipócrita, e é errada, e é ruim, e etc. E você vê, é Deus usando o profeta, o pastor, o sei lá quem, o João, para dizer essas coisas e para botar o dedo na ferida e etc e tal, tá? Então, já por isso só já fica respondido se é correto ou não falar dos problemas da igreja. Todos os apóstolos e discípulos fizeram isso, né? Falaram das pessoas que cometiam pecados e problemas dentro da igreja, inclusive advertindo os demais membros contra uma postura de moralidade sexual e ganância e comércio e etc, e etc, e etc. Obviamente que a gente não pode reduzir a igreja a isso. A igreja é só um prostíbulo, é só um antro de corrupção política e financeira e maldade sem fim e acabou. Não. Na igreja há tudo isso, né, que a gente falou aqui: amor, fé, justiça, verdade, misericórdia, graça, pessoas sendo transformadas e abençoadas por Deus para guiarem a sua vida e a sua família ao céu e etc e tal. E tudo isso faz parte da realidade da igreja. E cada um de nós precisa estar à disposição de Deus para atuar no melhor interesse da igreja, tanto nos aspectos de denunciar o que está errado, quanto de valorizar e identificar o que está bem e que está correto, que está tudo bem, no sentido de a gente aumentar o que é bom dentro da igreja e diminuir aquilo que é mal. O que é a mesma coisa que dizer que é aumentar o que há de bom em mim e diminuir o que há de mal em mim. Aumentar o que há de bom em você e diminuir o que há de mal em você. E nesse processo a gente não se torna perfeito, mas a gente se torna melhor. E assim Deus vai colocando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade local e da igreja de forma mais ampla em ordem. Nada disso vai conduzir a igreja à perfeição antes da glorificação. Ainda é necessário que haja uma intervenção divina sobrenatural para aí de fato separar joio e trigo e para aí de fato conduzir os fiéis à plenitude do que é ser igreja, que vai acontecer quando nós, no céu, amarmos a Deus, amarmos uns aos outros e a nós mesmos de forma perfeita e sem pecado para todo sempre. Naquele dia, de fato, Deus colocará a igreja em ordem. Até que aquele dia aconteça, a nossa missão é lutar contra o nosso pecado e o pecado uns dos outros, para que a gente e uns e os outros sejamos melhores cristãos no máximo que a gente puder, tá bom? Espero que as minhas reflexões façam bem aí a quem as ouviu até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.